TV Feliz. A gente só é feliz com você. A TV que você ama. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, absolveu um homem condenado pelo crime de roubo que foi identificado pela vítima 3 meses após o crime, apenas por meio de um retrato falado. De acordo com os autos, a vítima foi roubada em via pública. No dia seguinte, ao comparecer à delegacia, ela inicialmente não reconheceu os criminosos em fotografias que lhe foram apresentadas e disse que não tinha condições de fornecer os traços físicos para a confecção de retratos falados. 3 meses depois, ela foi novamente à delegacia e então reconheceu um dos suspeitos por meio de retrato falado. Segundo o processo, a vítima não fez o reconhecimento presencial do acusado porque ele havia sido preso por outro crime e encaminhado a um presídio. Na condenação, o juiz apontou que a vítima não teve dúvidas ao reconhecer o suspeito. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao conceder o habeas corpus, o ministro Rogério Schietti Cruz apontou que houve absoluta desconformidade com as regras de reconhecimento pessoal previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. E, além disso, se o suspeito estava preso, nada impedia que ele fosse requisitado do presídio para a realização do reconhecimento na delegacia, com observância do procedimento legal, em vez de ser mostrado à vítima apenas um retrato falado. O ministro reforçou os problemas no reconhecimento de suspeitos por meio da técnica show-up, na qual se apresenta apenas uma foto à vítima ou à testemunha e se pede que ela diga se a pessoa é ou não é a autora do crime. Schietti Cruz também lembrou que, uma vez realizado o reconhecimento, não seria possível repeti-lo em iguais condições, o que torna inviável a repetição do ato como forma de validar a confirmação inicial da vítima. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração de estelionato em fraude no uso de incentivo fiscal da Lei Rouanet. O colegiado negou o provimento ao recurso em que o Ministério Público Federal buscava a reclassificação para estelionato do crime imputado a 2 réus que teriam fraudado as normas da Lei Rouanet para reduzir o pagamento de imposto. O caso teve origem na Operação Boca Livre, em que foram investigados delitos na contratação e na execução de projetos culturais aprovados pelo extinto Ministério da Cultura com base na Lei Rouanet. Os réus foram acusados por desvio milionário de recursos públicos devido à não execução, total ou parcial, dos projetos para os quais foram captados recursos por meio de renúncia fiscal, segundo os procedimentos previstos na Lei 8.313 de 1991. Em primeiro grau, o juiz havia enquadrado os réus em estelionato, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região desclassificou a conduta para o crime previsto na Lei Rouanet. No recurso especial ao STJ, o MPF alegou que a capitulação penal da Lei Rouanet não abrangeria as condutas descritas na denúncia. O ministro Rogério Schietti Cruz, relator do recurso, explicou que no crime de estelionato, a vantagem obtida por meio da fraude em prejuízo alheio pode ser qualquer uma com valor material. Já no caso do crime descrito no artigo 40 da Lei Rouanet, a vantagem obtida é especificamente a redução do imposto de renda, e o autor é a pessoa que se beneficiou do incentivo fiscal. Segundo o ministro Schietti, deve prevalecer a regra que contenha os elementos especializantes por identificarem melhor o caso. Para a sexta turma, embora o MPF tenha alegado que os atos caracterizariam o crime de estelionato majorado, porque foram praticados contra a União, todos os elementos do processo indicam que as fraudes foram cometidas por beneficiário da Lei Rouanet com dedução do imposto de renda, situação que se enquadra no delito previsto no artigo 40 da própria lei especial.
do Céu Fernandes. Com 24 anos, foi eleita deputada. Levantou sua bandeira, era bem determinada. Tinha pulso nos projetos e nunca temia nada. Apresentava projetos para serem apreciados, a maioria em favor dos povos necessitados, agradecendo ao bom Deus por ter muitos aprovados. Por isso uma bandeira e uma causa abraçou, em defesa da mulher, com firmeza batalhou, tentando mostrar ao mundo que a mulher se emancipou. Fragmentos do cordel Maria do Céu Fernandes, saia e saga na política do Rio. A Petrobras vai ter de custear o tratamento de um empregado aposentado que tem obesidade mórbida. Na ação trabalhista, o aposentado disse que a Assistência Multidisciplinar de Saúde, AMS, negou o pedido que fez para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada. O petroleiro havia argumentado que, no caso dele, a cirurgia não era indicada devido ao risco de complicações cardiovasculares. O juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência para obrigar a Petrobras e a empresa de plano de saúde a custearem o tratamento. A Petrobras recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia. O argumento foi que a sentença não preenchia os requisitos para tutela de urgência. Segundo a empresa, o tratamento não está previsto no regulamento da AMS nem em acordo coletivo de trabalho. Além disso, não é considerado obrigatório pela Lei 9.656 de 1998 para planos de autogestão, como é o caso da AMS. O TRT, no entanto, negou o pedido da Petrobras. Em novo recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a Petrobras acrescentou que a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade sempre indica o acompanhamento ambulatorial clínico com equipe multidisciplinar e reeducação alimentar em vez de internação. Mas, para o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alberto Balazeiro, os laudos médicos e os exames clínicos evidenciaram o risco de morte do aposentado. O ministro também enfatizou que cabe ao médico que acompanha o paciente a responsabilidade de indicar a metodologia mais adequada para o caso. Sobre a tutela de urgência, o relator observou que foram cumpridos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ministro pontuou ainda que, apesar de a AMS ser uma instituição de autogestão, ela se equipara aos demais planos de saúde privados. Isso porque também está sujeita à fiscalização da Agência Nacional de Saúde. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais do TST seguiu o voto do relator. Eu já ia pedir para sair. Eu pedi para sair porque eu não estava aguentando. A casa estava ruim, muito ruim mesmo. Tava assim que... Tem uma teia que caiu num aparelho meu e amassou o aparelho. Se tivesse caído da cabeça da minha esposa, tinha matado. Seu Luiz, trabalhador rural há mais de 20 anos, viveu dias sombrios ao aceitar uma oferta de emprego para trabalhar em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Mal ele sabia o que estava por vir. Não pediu a carteira de trabalho para assinar. Aí eu fui lá para conhecer o lugar. Aí ele falou assim que ia ajeitar a casa, ia ajeitar umas coisinhas. Aí no fim não ajeitou nada. Aí eu fiquei morando. E lá morando, aí eu falei, não vai assinar a carteira? Aí ele, não. Aí ele falou assim que não assinava a carteira. Aí nessa enrolação eu fiquei 8 meses, né? O relato dos dias de terror vividos pelo seu Luiz na fazenda no interior de Minas Gerais é assustador.
E, infelizmente, está sendo cada vez mais comum encontrar trabalhadores que vivem ou já viveram essa realidade no campo. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em 2021, Minas Gerais foi o estado com o maior número de operações de combate ao trabalho escravo. Foram cerca de 99 empregadores fiscalizados e o maior número de trabalhadores resgatados, 768 no total. As ações são realizadas com periodicidade mensal. Essa constância das ações permite, né, que os órgãos, né, de proteção ao trabalho identifiquem as atividades econômicas e períodos, né, em que há a prevalência do uso da mão de obra em condições precárias e organize ações fiscais de modo a otimizar os recursos humanos das instituições e fazer com que as ações tenham mais efetividade. Dados recentes do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que o país encontrou quase 2.000 pessoas em situação de escravidão. Foi o maior número desde o ano de 2013, onde cerca de 3.000 trabalhadores foram resgatados dessa situação. Ao todo, foram 443 operações. Esse recorde de trabalhadores rurais resgatados é resultado do trabalho do Ministério Público do Trabalho, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Pela primeira vez em 2021, houve ações nos 27 estados para verificação de denúncias. Os resgates ocorreram no Distrito Federal e em 22 unidades federativas. Os únicos estados que não ocorreram os resgates foram no Acre, Amapá, Paraíba e Rondônia. Uma equipe de auditores fiscais, e geralmente com o procurador do trabalho, se desloca até o local com apoio da polícia, geralmente a Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal, para verificar as circunstâncias em que aquele trabalho ocorre. A partir do momento que a fiscalização verifica que os trabalhadores estão submetidos à condição de análoga à escravidão, eles são imediatamente afastados, resgatados daquela situação, para interromper aquele ciclo de violação dos direitos. Deixar acordados os direitos trabalhistas antes de aceitar a vaga proposta pelo empregador é fundamental, mas não é o que acontece na prática. Os mais de 10 milhões de verbas salariais e rescisórias pagas aos trabalhadores no momento dos resgates mostram que muitos deles deixam de receber quantias que teriam por direito. A primeira reparação que se busca é a individual, é dos trabalhadores que foram resgatados. Pagamento das verbas trabalhistas pretéritas e a reparação individual dos danos causados. Muitas das vezes, essa reparação é até buscada pelo próprio Ministério Público do Trabalho, em que, ao propor uma solução extrajudicial pro empregador, acorda numa reparação individual para esses trabalhadores. A primeira medida é o afastamento da atividade e a busca dos direitos trabalhistas dele. Desde 1995, quando o Brasil reconheceu diante das Nações Unidas a persistência do trabalho escravo em seu território, mais de 57 mil pessoas foram resgatadas. O Decreto Federal 10.882 define a fiscalização como uma atividade pública essencial durante a pandemia. Com isso, as operações continuaram sendo realizadas. A partir do momento que os órgãos de proteção, do Estado atuam, nós garantimos alojamento adequado e digno para esses trabalhadores, alimentação, o pagamento das verbas salariais e rescisórias, o pagamento de indenizações, por dano moral individual e o retorno desses trabalhadores aos locais de origem. Crie oportunidades e derrube preconceitos. Os trabalhadores com deficiência têm iguais direitos a cursos de formação e de capacitação oferecidos pelo empregador. Valorize a competência. TV Feliz. A gente só é feliz com você. A TV que você ama.